Então, o prazer antecipado de saber o que vem pela frente já nos gera reações de dopamina no nosso cérebro. A dor do sofrimento, às vezes a dor do sofrimento faz com que a gente não saia do lugar, né? Mas a escassez também exagerada dessa substância, quanto o exagero da substância do nosso cérebro, eles tendem a gerar conflitos, né? Em nós pode gerar depressão ou gerar ansiedade, né? Se for em níveis mais altos, ansiedade. Se for em níveis muito baixos, seria depressão. Então nós somos organismos que somos, a nossa evolução humana nos preparou dessa forma, mas nós não evoluímos para essa multidão de telas, multidão de opções que nós temos, né? Nós temos muitas opções e acabamos nos perdendo ao meio dessas opções, né? Então, há que diga que para que esse excesso de drogas saia do nosso corpo, drogas, no caso, drogas externas, porque a dopamina é uma substância que faz bem para o nosso cérebro, ela não pode estar em excesso, né? Um mês, se você não se expor à droga, não se expor aos vídeos, a literatura barata, que se chama no livro, a certos estímulos externos, como as drogas, um mês você já começa a se controlar, né? Começa a se reequilibrar nos novos espaços. Então, hoje em dia nós temos mais tempo de lazer livre, né? Pela mecanização do nosso trabalho, das IAs, da inteligência artificial, que acaba fazendo o nosso trabalho um trabalho mais elaborado, né? Às vezes pode ser feito pelas inteligências artificiais, só que isso pode nos trazer tédio também. Então, o que nós precisamos fazer aqui é ter o controle, o autocomprometimento. Uma maneira de ser livre. Então, se autocomprometer é algo assim que você vai dizer, olha, eu disse que eu ia fazer tal coisa, e se tiver mais pessoas ao nosso redor, o nosso cérebro vai dar um clique. Disse, você se autocomprometeu com tal situação, então eu vou procurar fazer porque eu me autocomprometi. Então, Kant dizia que só é livre quem faz o que não quer, né? Então, eu decidir sobre o que eu vou fazer, meu dever de fazer certas coisas, não vou ficar vendo videozinhos em detrimento das minhas tarefas, porque muitas vezes as tarefas, eu vou querer fazer as tarefas com muita ansiedade, muita dopamina no cérebro, instigado pelas mídias, e eu preciso acabar logo com aquele trabalho. E nós não nos damos o prazer de conhecer, de aprender. Nós estamos nos afastando daquele prazer de aprender a fazer as coisas. Nós queremos muitas vezes fazer logo aquilo ali, se livrar daquelas situações. Mas nós perdemos, fazendo tão rapidamente e ansiosamente, nós perdemos a oportunidade de aprender com aquela situação, apreciar o caminho, né? O Sócrates dizia que o melhor caminho é o caminho do meio, ou seja, aquele caminho que não há nem exageros e nem falta, né? Para ele não havia nem falta de medo nem de coragem, porque muita coragem faz com que eu atravesse uma rua, né, sem olhar para os lados. Eu tenho que ter um pouco de medo, porque um pouco de medo faz com que eu olhe para os lados antes de atravessar a rua, mas eu não posso ter o medo em excesso. Medo em excesso me paralisa, né? Daí eu não faço nada.
Então, a ideia aqui, sabendo desses conhecimentos da neurociência, que nos fala que a zona área cerebral trabalha tanto na área do prazer como na área da dor. Estão dentro da mesma área cerebral. Então, nós temos que saber dosar essa maneira de viver, que muitas vezes nós precisamos parar, pensar, meditar, refletir e ir para frente. Então, nos próximos blocos, nós vamos ver quando essa balança vai quebrar, quando ela está quebrada, essa balança entre a dor e o prazer, né, sobre a mentira, sobre a pressão do sofrimento, sobre a vergonha, e depois nós vamos concluir esse livro. Então não perca aí os próximos capítulos. Um abraço e até mais.